Olha, falando em números, saiu lá o relatório com os públicos e entre os brasileiros, o Palmeiras foi quem mais levou público, depois o Fluminense, depois o Botafogo e por último o Flamengo. Tem a tabela aí com os maiores públicos. O maior público até aqui foi do PSG, 4, Atlético de Madrid 0, 80 mil pessoas. Agora, Mauro, sexta-feira vai ter Flamengo e Chelsea. Outro jogo, outro tamanho, outra pegada. Você imagina que o Flamengo vai ter mais público nesse jogo? E aí é uma segunda pergunta. As condições para que o Flamengo tivesse menos público esse ano. Porque tem muita gente falando, tá vendo só, não vai, o Flamengo, não sei o que e tal. O Flamengo jogou na Filadélfia, né? Diferentemente do Palmeiras que jogou em Nova York, enfim. Mas por que você entende que neste jogo teve menos público, o Flamengo? E sobre sexta-feira também. Essa comparação que a gente vê em rede social, feita por torcedores, é mais uma bobagem de torcedor, né? O torcedor adora besteira, né? O cara quer comparar um jogo em Nova York com um jogo na Filadélfia, né? Como se na Filadélfia você tivesse... Primeiro, o jogo do Flamengo praticamente só tinha torcedores brasileiros e tunisianos. Então, o público local ali ignorou solenemente. Você via claramente ali que eram só torcedores brasileiros que moram aqui, brasileiros que moram no Brasil, sei lá onde, que estavam lá, e tunisianos, a mesma coisa. Que moram nos Estados Unidos, que moram lá na Tunísia, ou sei lá onde, que estavam lá no jogo. Ponto. Você não viu praticamente. Agora, o Botafogo, o Seattle, claro, que teve a torcida local, né, que foi ver o time local. Jogou na casa dos caras. Alguém acha que tinha 30 mil botafoguenses no estádio? Óbvio que não. Né? Nova York, você tem, evidentemente, uma cidade com muito mais brasileiros, muito mais latinos. Pô, Boca jogando em Miami, claro que vai lotar. Boca contra times europeus jogando em Miami. Não só torcedores do Boca, que são muitos e muitos, mas torcedores latinos em geral, que gostam de futebol e que querem ver um confronto de um gigante sul-americano com um gigante europeu, como o jogo com o Bahia, ou um grande clube também, como é o Benfica, que foi o confronto recente. Né? Então não tem como comparar, é besteira colossal. Entendeu? É uma coisa só para o cara falar, a torcida não vai, a besteira. De novo, o cara vai medir por um jogo em condições totalmente diferentes, cidades diferentes, regiões diferentes do país, um país enorme, né? É uma besteira colossal. A FIFA fala em mais de 50 mil pessoas sexta-feira. Por quê? Porque é um confronto entre um brasileiro, um time grande do Brasil, contra um time grande da Europa, no caso, um time inglês. E aí você vai atrair também o público local, de futebol minimamente, né? E que vai falar, pô, esse jogo é legal para ir. Agora, um jogo contra um time da Tunísia não vai ter segunda-feira, 18 graus, chovendo, garoando, 9 da noite, claro que não vai atrair o mesmo público, né? E aqui o fato do jogo ser à tarde não afeta em nada. Eu falei na semana passada, que eu cheguei aqui não, lá na Filadélfia na quarta-feira, e tinha 42.660 torcedores no jogo de beisebol, que começou 1h06 da tarde. Um jogo normal do campeonato deles. E tinha gente lá, o estádio lotado, né? No meio da tarde. Então, o fato do horário, incrivelmente, nem implica tanto. Sempre tem gente disponível com condições de ir a jogos e horários inusitados, como num dia útil, né? Enfim, o fato é que não dá para fazer esse tipo de comparação. E, claro que você vê, por que o maior público esse jogo aí? Do campeão europeu contra um time importante da Espanha. Claro, tem o maior público, você vai atrair o público local. O público, e dependendo da região, né? Esse jogo foi na Califórnia, né? Você vai ter mais latinos que têm mais interesse no futebol. Na Filadélfia, cara, você vai ver o povo dali, você acha que o estádio, por exemplo, do time de futebol soccer, né, como eles chamam, da Filadélfia, que é o Philadelphia Union, que lidera o campeonato, inclusive, é um estádio para 18 mil pessoas. Está sempre cheio, mas são 18 mil pessoas. Aí você vai jogar no estádio para quase 70 mil, 67 mil e tanto, né? É claro que não vai ter tanto público. Agora, na sexta-feira, já deve receber, não a totalidade, porque o estádio cabe muita gente, mas mais de 50 mil pessoas é a estimativa da FIFA para os ingressos vendidos para esse jogo. Já não se está falando de remanejar torcedor de lugar, para colocar mais perto do campo, como em outros jogos. Então essa comparação é uma bobagem, é um papo bobo de torcedor bobo em internet, em rede social. Não vale a pena nem perder tempo com isso, pelo menos para mim, é uma besteira. Mas só completando, Mauro, o jogo do Flamengo é só sexta-feira, e é contra o Chelsea, aí um enfrentamento de fato grande, né? E aí vamos colocar no contexto. O que vai acontecer sexta-feira? O técnico do Chelsea, o Maresca, o caso do Chelsea. O Chelsea atingiu seus objetivos na temporada. Esse torneio não faz parte deles.
Então, o torcedor do Flamengo, se o Flamengo fizer um grande jogo, eventualmente se vencer o Chelsea, curta a vitória, saboreie, tudo bem, mas, se acontecer, né, se jogar bem, empatar, elogie o time, mas não fica achando que o Flamengo vai ser campeão da Premier League. Ó, dá para bater com esse Liverpool aí. Não, não dá. Vou jogar um campeonato direto, não vai conseguir. Não vai estar nesse nível. Infelizmente, seria muito legal se estiver, mas não vai estar. O Chelsea alcançou tudo o que ele queria, que era voltar à Champions League, tá? E ganhar o título europeu possível, que foi a Conference, que é o terceiro em importância, mas é o que eles tinham. Ganharam e conseguiram o quarto lugar. O Chelsea é um time curioso. Nos jogos contra o G6, lá, o Big Six deles, costumam fazer grandes jogos e tropeçar em times mais fracos. Foi assim a temporada do Chelsea. É um time muito jovem, a média de idade sempre em torno de 23, 24 anos, e o técnico Maresca já falou que vai revezar os jogadores. Ontem eu conversei com um colega jornalista inglês que está aqui, falei com ele está na Filadélfia, eu estou aqui na Atlantic City, e ele estava me dizendo, eu já tinha lido isso na imprensa de lá, e falou, vai mexer no time sim, a tendência é mudar 4, 5 jogadores. E ele já falou, vou revezar os jogadores porque ele está preocupado em controlar a parte física, ele não quer que ninguém saia de férias machucado, quer que todo mundo vá para as férias tranquilo, calmo, para voltar inteiro, e o calor o preocupa muito, e a temperatura está mudando aqui na região. Na segunda-feira o jogo foi sobre 18 graus, e garoa em alguns momentos. Na sexta, a expectativa é o jogo com 30 graus e sol. E o jogo vai ser 2 da tarde. 3 no Brasil, 2 da tarde aqui. Se você pegar para ver ali o horário mais quente do dia na Filadélfia, quando faz mais calor, entre 2 e 4 da tarde. O sol só morre lá para 8h30 da noite, por aí. Então, essa é a hora que o sol está lá em cima, a pino. Então, a temperatura, se for essa mesmo a temperatura, se for o clima como a previsão do tempo está apontando, vai ser uma temperatura de 30 graus aproximadamente, com sensação térmica de 32, 33, o que alguém fala, mas isso é uma bobagem. Mas os jogadores do Chelsea não são todos ingleses. Amigo, o cara está vivendo num lugar onde quando faz 28 graus, vai todo mundo para o parque, se atira na grama e fica igual, sabe, no sol ali, igual louco ali, tentando aproveitar aquele calorzinho do sol, que mesmo quando faz sol, é um sol frio, não tem calor. Então, o cara que vive na Inglaterra, que vive em Londres, ele convive com esse clima. Vento, frio, chuvinha. Quando faz 28 graus, nossa, é uma loucura. Esses caras não estão acostumados, mesmo que eles venham de outras regiões do mundo, a jogar futebol com 30 e poucos graus. Claro que se preocupa o técnico. Da mesma maneira que pegássemos um time brasileiro e levássemos para jogar, como muitos jogos que eles fazem, né, uma quarta-noite com 3 graus em Londres, chovendo, sensação térmica de -2. O jogador que já atua no Brasil, mesmo que ele venha de um país frio, ele não está mais adaptado. O organismo dele já não está mais acostumado com isso. Então o clima pesa também. E o calor não é um adversário a mais. Então o Flamengo não vai enfrentar o Chelsea jogando tudo o que ele poderia? Não, acho que não vai. Agora, se vencer, se jogar bem, legal. Tem que aproveitar, gente, a oportunidade. E se você conseguir um bom resultado, surfa na onda. Curta a vitória, curta o resultado, a boa atuação, um empate digno e tal. Porque você está medindo forças com quem contrata quem quer, cara. Vai ver o orçamento dos caras. Os caras levaram o Estevão, gente. O Estevão vai jogar no Chelsea. Chegou aqui, pumba, no Brasil tomou o Estevão. E contrataram vários jogadores. Alguns eles mandam até embora emprestado. O David Washington eles contrataram, já mandaram para o Santos emprestado. O Ângelo eles compraram do Santos, o Flamengo queria o Ângelo, compraram, mandaram lá para o Estrasburgo, né? Agora já está no mundo árabe, do futebol saudita, ou do Catar, eu não lembro mais, foi embora já. E assim vai. Então é uma competição muito desigual dos brasileiros, dos sul-americanos, com os europeus que têm muito dinheiro. Essa é a pura realidade. Então, se conseguir jogar bem, se conseguir bom resultado, comemora, tira a onda, fica feliz. Eu acho que é importante, tem que jogar bem. No caso do Flamengo, o que eu espero? Que o time jogue bem, que ele não jogue acovardado, que ele não fique fechado, que ele jogue bola, que ele tente enfrentar o Chelsea, esse Chelsea que bater em campo, da melhor forma possível. E deixe uma boa imagem. O resultado pode ser uma consequência, mas sem ilusão. Né? Mas se acontecer o melhor na sexta-feira para o Flamengo, não tenha dúvida, alguém dirá que o Flamengo seria campeão inglês, porque jogou com o Chelsea e eventualmente consegue uma vitória nas circunstâncias que já explicamos. Não estou aqui desvalorizando nenhum resultado positivo que os brasileiros consigam, mas sem levar uma boa atuação, uma boa partida, um bom resultado para o patamar das comparações, que elas não cabem, realmente não cabem. Vamos fazer